Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Ainda em pé, abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 18. Os primeiros versículos somente. Quem achou Jeremias capítulo 18 diz: Eu achei. Aleluia. Eu quero ler dois textos. Vamos ler alguns primeiros versículos. Em seguida, vamos para outro texto. Amém? Diz assim o versículo 1: Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez de barro se quebrou na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem o oleiro fazer. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Ó casa de Israel, não posso fazer convosco como a este oleiro, diz o Senhor. Eis que como barro está na mão do oleiro, assim estáis vós na minha mão, ó casa de Israel. Agora abra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7 e o seu versículo 37. Evangelho de João, capítulo 7 e o seu versículo 37. Vamos ler apenas 3 versículos e encerramos a leitura. Amém? João, capítulo 7 e o seu versículo 37. Glória a Deus. Todos encontraram? Versículo 37 diz assim: No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Quem quiser e tem sede, venha e beba da água, a fonte de águas vivas. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Mas isso falou do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. E você pode se assentar, dando glória a Deus, em nome de Jesus. Irmãos, vou procurar ser bem breve nessa noite, mas não posso trair-me, amém? Então peço que você tenha um pouquinho de paciência com o irmão Melk nessa noite, e eu creio que aquilo que o Senhor de antemão colocou em meu coração, Deus irá colocar ao seu nessa noite. Então peço que você esqueça um pouquinho os seus problemas, as situações de lá de fora, porque todos nós temos problemas, e empreste um pouquinho o seu coração, para que eu possa pregar a você aquilo que o Senhor falar ao meu. Irmãos, fizemos de antemão a leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias era um profeta que profetizou no período que a Babilônia invadiu Israel. O nome Jeremias, no original Ermiahu, que significa Deus exalta, ou Deus é exaltado. Por que que Deus levantou profetas sobre a terra? Deus começou a levantar profetas quando Adão perdeu a sua intimidade no Éden, porque segundo o livro de Gênesis, a glória de Deus descia. Segundo o livro de Gênesis, Deus descia na viração do dia no Éden para falar com Adão.
Quando Adão peca, ele perde essa intimidade. Quando Adão peca, ele perde essa essência. Quando Adão peca, ele perde a intimidade que Deus tinha de, na viração do dia, visitar Adão e falar com ele. Aí Deus se vê numa necessidade de levantar somente alguns escolhidos sobre a terra, para que pudessem ter o teu espírito. Deus levanta algumas classes. Deus levanta sacerdote, Deus levanta profetas, Deus levanta reis e Deus levanta levitas. E esses tinham por capacidade de ter intimidade com Deus, não de forma literal e direta, mas o Espírito Santo descia, usava aquele escolhido, ou levita, ou profeta, ou sacerdote, fazia o que deveria ser feito e subia novamente para o céu. Deus está olhando para uma geração, quem me ouve diz amém. Deus está olhando para uma geração caída, Deus está olhando para uma geração fraca, Deus está olhando para uma geração que tinha perdido o seu lugar por causa do pecado de um. Aí Deus se vê na necessidade de levantar alguém para ser a sua voz, de levantar alguém para pronunciar a tua palavra, de levantar alguém para pronunciar as suas verdades. Deus vai levantar o profeta Jeremias, e quando ele levanta Jeremias no capítulo 1, o nome de Jeremias é Deus exalta, ou Deus é exaltado. No capítulo 1, como a irmã já falou aqui, no capítulo 1, Jeremias está situado na cidade de Anatote, cidade sacerdotal, aonde somente morava sacerdote, não tinha profeta naquele lugar, não tinha levita naquele lugar, não tinha irmãos naquele lugar. Era uma cidade situada da tribo de Benjamim, chamada de Anatote, que tinha como residência morar o sacerdote. Quem me ouve diz amém. Jeremias vem de uma linhagem sacerdotal. Jeremias, filho de Ilquias, descendente de Abiatar. Estavam todos olhando para Jeremias capítulo 1 e estava dizendo: Jeremias será sacerdote, Jeremias cumprirá o ministério sacerdotal. Perceba que aquilo que está ao redor de Jeremias está citando, está pregando uma situação, está dizendo: Jeremias será isso. A voz que está ao redor de Jeremias está ditando um futuro para Jeremias. A voz que está em volta de Jeremias está dizendo o que Jeremias vai ser. Não é diferente nos dias atuais. Pessoas ao nosso redor estão olhando a nossa trajetória e estão, assim como foi na vida de Jeremias, estão ditando algo para a nossa vida. Pessoas da forma que foi na vida de Jeremias olham para a nossa situação atual e através da situação atual eles querem ditar o nosso futuro. Através da nossa situação atual eles querem descobrir, desvendar aquilo que vamos ser, aquilo que vamos ter e aonde vamos chegar. Existia uma comitiva de sacerdote dizendo para Jeremias: Jeremias, você será sacerdote. Por quê? Porque você está em um local sacerdotal. Por quê? Porque sua família é sacerdotal. Por quê? Porque seu pai é sacerdote. Então uma voz estava ecoando um sentido, uma voz estava ecoando um destino. Só que aí Jeremias, no dia que ele ia se apresentar ao tribunal sacerdotal, chamado de Bar Mitzvah em Israel, era quando o jovem de 12 anos de idade se apresentava ao sacerdote e ele tinha que recitar os livros da Bíblia. Quando ele ia se apresentar diante do sacerdote, uma voz ecoou do céu, e essa voz era a voz de Deus. E quando a voz ecoou do céu, Jeremias, se sentindo incapaz de ser aquilo que estavam dizendo que ele seria, de ser sacerdote, Jeremias não sentia que iria ser sacerdote. A voz de Deus do trono aparece para Jeremias e fala: Jeremias,
profetas Jeremias, eles estão ditando um futuro para você, em cima daquilo que eles estão vendo agora, mas eu já decretei uma história para você, em cima daquilo que eu conheço. E o que você conhece, Senhor, antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, e te santifiquei às nações, te dei por profeta. E alguém está dizendo: Jeremias será sacerdote. 2 está dizendo: Jeremias será sacerdote. 1000 está dizendo: Jeremias será sacerdote. Mas somente uma voz do céu, que é a voz de Deus, e a mais importante, está dizendo: ele não será aquilo que vocês estão dizendo, ele será aquilo que eu decretei para a vida dele. Joga a mão para o alto, segura a sua mão, que eu quero liberar a primeira palavra na tua vida nessa noite. Deus está dizendo para alguém aqui, e eu quero liberar isso pelo menos para 5 pessoas. Deus está dizendo: você não é aquilo que estão dizendo que você é aquilo que o Senhor decretou para a tua vida. Aleluia. Jeremias está agora com uma responsabilidade sobre sua vida. E a responsabilidade de Jeremias agora é de pregar a palavra, é de profetizar. Para quem não sabe a diferença de sacerdote para profeta: sacerdote oferecia sacrifício pelo pecado do povo, profeta trazia a voz de Deus até o povo. Então o sacerdote levava o povo até Deus, e o profeta levava Deus até o povo. Então Jeremias agora está encarregado de trazer a voz de Deus para uma geração caída. Por que caída? Porque no período de Jezabel, a adoração a Baal entrou em Israel. No período de Jezabel, a idolatria entrou em Israel. Então o povo está caído, e a doutrina da idolatria não é que não se pode adorar a Deus. A doutrina da idolatria é: você até pode adorar a Deus, desde que dê uma encurvadinha para a idolatria. Você até pode adorar o Senhor, desde que você se curve um pouquinho para a estátua. Você até pode adorar a Deus, desde que você se curve um pouquinho para o mundo. E aí Deus está olhando para essa geração, levanta Jeremias. Jeremias começa a profetizar: se arrependa, porque senão o rei da Babilônia entrará, matará alguns, levará outros presos e destruirá o templo de Israel. O templo de Israel representava a glória de Deus, aonde estava situada a Arca da Aliança, que simbolizava o poder de Deus naquela geração, porque eles criam e acreditavam: se tivesse a Arca da Aliança, tinham a presença de Deus. Se perdessem a Arca da Aliança, perdiam a presença de Deus. E Jeremias está dizendo: olha, se arrependa, porque senão a Babilônia entrará aqui, matará alguns, levará outros presos, destruirá o templo e levará a Arca da Aliança embora. Só que os profetas e os sacerdotes, os fariseus daquela época e os mestres não acreditavam naquilo que Jeremias pregava. Jeremias foi um dos profetas que mais pregou, mas menos foi ouvido. Em Lamentações, Jeremias vai dizer: eu preguei, eu falei, mas não deram ouvido às minhas palavras. Porque existia um profeta no tempo de Jeremias, e esse profeta era falso, e ele profetizava tudo aquilo que era contrário à voz de Deus. Tudo aquilo que Deus dizia, ele dizia ao contrário. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, e nem sempre a voz de Deus é a voz do povo. Nem sempre um homem que Deus aprova é aprovado pelo povo, e nem sempre aquele que o povo aprova é aprovado por Deus. Jeremias era aprovado por Deus, mas não era aprovado
aprovado pelo povo. Só que quem é aprovado só pelo povo, quando chega na hora da prova cai. Quem é aprovado só pelo povo, quando chega na hora da prova perece. Quem é aprovado só pelo povo, que o povo bate palma, quando chega que o calo aperta no pé, ele desiste e volta para trás. Mas quem é aprovado por Deus, Deus falou para ele: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Por quê? Porque você é meu aprovado. Aponta para duas pessoas aí e fala: seja aprovado por Deus. Esquece o povo. Seja aprovado por Deus. Esquece o povo. Porque quem é aprovado por Deus, pode vir um vento, ele não cai. Pode a porta se fechar, ele não cai. Pode a dor surgir, ele não cai. Por quê? Porque o Senhor é o sustento de quem é aprovado por Deus. Jeremias capítulo 18. Jeremias está vendo: serei fiel aos minutos que me foram dados. Jeremias está vendo que as palavras que ele pregava não tinham sucesso. Jeremias está vendo que aquilo que ele falava não tinha impacto. E aí Jeremias vai se queixar com o Senhor. Jeremias capítulo 17. Jeremias vai se queixar com o Senhor. Já em Jeremias capítulo 18, se passa aproximadamente 3 anos, de um capítulo para o outro. Vem a voz do Senhor sobre Jeremias, e essa voz fala para ele: se levanta e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Deus estava agora trazendo em forma de revelação para Jeremias aquilo que estava acontecendo com Israel. Jeremias se levanta, Jeremias desce à casa do oleiro. E qual que foi a palavra de Deus? Lá te farei ouvir as minhas palavras. Agora pega isso aqui. Quando Jeremias desce, Deus não pronuncia sequer uma palavra. E Deus tinha falado: te farei ouvir as minhas palavras. Mas quando ele desce, Deus não pronuncia nenhuma palavra. Porque Deus não fala somente através da audição. Deus não trabalha somente através do barulho. Deus não trabalha somente através do alvoroço. Quando ele desce, um silêncio ensurdecedor. Mas quando ele olha, Deus está figurativamente através de um oleiro com um vaso em suas mãos. Quando ele olha aquilo, Deus não pronuncia uma palavra, mas ele estava moldando o vaso. Teve gente que pegou aqui. Ele não escuta uma palavra, mas Deus estava com o vaso na mão e estava moldando o vaso. Era Deus dizendo: está vendo aí, Jeremias? A minha voz não está fazendo barulho, mas eu estou trabalhando no vaso. Não está causando alvoroço, mas eu estou trabalhando no vaso. Não está fazendo reteté, mas eu estou trabalhando no vaso. E aí ele mostra o vaso se quebrando na mão do oleiro. Eu já vi pregadores pregando: Deus quebrou o vaso. O texto não diz isso. O texto diz que Deus estava moldando o vaso, e o vaso se quebrou na mão do oleiro. O vaso se quebra. Jeremias agora está tentando entender por que o vaso se quebrou. Porque não dá atenção para a palavra. Porque não ouve a voz de Deus. Porque não ora. Porque não tem temor a Deus. É eleito? É, mas se quebrou na mão do oleiro. Tem gente que está na mão do oleiro e está se quebrando sozinho. Não estou entendendo. Tem gente que está na igreja, a mão de Deus está sobre ele,
mas já perdeu o temor faz tempo, está se quebrando sozinho. Já parou de orar faz tempo, está se quebrando sozinho. Já parou de jejuar faz tempo, está se quebrando sozinho. Já parou de ler a Bíblia faz tempo, está se quebrando sozinho. Só que quando o vaso se quebra na mão do oleiro, o oleiro não joga o vaso fora. Era Deus dizendo: se quebrou, mas ainda está na minha mão. Está quebrado, mas eu ainda estou segurando ele. Eu trouxe uma mensagem de Deus para quem me ouve nessa noite. A mensagem é: pode estar quebrado, mas continua na mão dele. Pode estar fraco, mas continua na mão dele. Pode estar sem orar, e agora o diabo vai quebrar minha casa, não. O diabo vai me ferir, não. O diabo vai derrubar minha família, não. Por quê? Porque está quebrado, mas continua na mão dele. Aleluia. Agora, por que o vaso se quebrou? A mesma visão que Deus dá para Jeremias, Deus dá para Ezequiel. O vale de ossos secos e um vaso que se quebra. Em sua literalidade, era a mesma situação. O vaso simbolizava Israel, geração eleita. Quando ele se quebra, Israel é quebrado. Em Ezequiel 37, o vale de ossos secos, os ossos sequíssimos que Ezequiel anda ao redor, era Israel. A visão é a mesma, a diferença é a sequência das visões. Porque Jeremias profetiza em 2 Crônicas capítulo 36, aquilo que Jeremias tanto falava se cumpre. Os babilônicos entram, os babilônicos destroem um templo, os babilônicos levam alguns presos, e nessa leva foi Daniel, foi Ezequiel para a Babilônia. Só que Jeremias fica em Israel. Quando Jeremias fica, segundo os historiadores, os babilônicos entraram em Jerusalém, destruíram o templo, mas não acharam a Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança Jeremias pega, e Jeremias esconde a arca. Eles chegam, destrói tudo, mas a presença de Deus ainda está com Jeremias. Jeremias esconde ela. Quando Jeremias esconde, passa-se algum tempo, Deus dá uma visão para Ezequiel. Ezequiel capítulo 8. Lembra o vaso que estava na mão de Deus, se quebrou. A Bíblia diz que Deus pega Ezequiel pelos cabelos da sua cabeça e fala assim: eu vou levar você na porta do templo. Deus está fazendo Ezequiel voltar algum tempo para trás através de uma visão. Ezequiel volta à porta do templo, e Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, olha na brecha da porta, e você agora vai entender porque profetizou Jeremias em Jeremias 18 que o vaso se quebra. Ezequiel começa a olhar pela brecha da porta. Quando Ezequiel está olhando pela brecha da porta, Ezequiel vê 25 sacerdotes se prostituindo dentro do templo. Ezequiel vê 25 sacerdotes deturpando a palavra de Deus dentro da igreja. E Ezequiel começa a ficar abismado. Ezequiel começa a ficar entristecido com aquilo que ele estava vendo. E Deus falou assim: agora olha pela porta da direita. Ezequiel capítulo 8. Olha pela porta da direita. E quando ele olha pela porta da direita, agora ele vê a idolatria. Primeiro ele vê a prostituição, depois ele vê a idolatria. E agora Deus pega ele, Ezequiel 37, leva ele para um vale de ossos secos. Quem que são esse vale de ossos secos? Sacerdotes, profetas, levitas e reis. Esse vale de ossos secos era formado e representado pelos sacerdotes que deturparam a casa de Deus. Em Ezequiel capítulo 8,
Lembra de Jeremias capítulo 18? Porque o vaso se quebra na mão do oleiro? Porque Israel se quebra? Por causa das deturpações que os sacerdotes estavam fazendo dentro do templo. Só que Ezequiel capítulo 37, Ezequiel começa a andar por aquele vale de ossos secos. Ezequiel começa a andar por aquele vale de ossos sequíssimos. Só que Deus dá uma ordem para Ezequiel, e essa ordem é, olha para cá, e essa ordem é: Ezequiel, anda ao redor dos ossos. Ezequiel, anda ao redor deles, não pisa em nenhum osso. Mas Senhor, já está morto, mas não pisa em cima dele. Mas Senhor, era um sacerdote que deturpou a tua palavra, mas não pisa no osso dele. Mas Senhor, era um levita que não enalteceu o teu nome, mas não pisa no osso dele. Era Deus dizendo: está vendo esses aí? Mesmo quando eles pecaram, eu não deixei de estar na vida deles. Está vendo esses aí? Quando eles pecaram, eu não ungi a cabeça errada, eu não ungi pessoa errada. Ezequiel, anda ao redor deles, porque ao momento que eu quiser, até o sacerdote que caiu, eu levanto de novo. O levita que caiu, eu levanto de novo. O rei que caiu, eu levanto de novo. Anda ao redor, porque está caído, está morto, mas ainda tem unção na cabeça. Está caído, está morto, mas ainda tem chamada. Está caído, está morto, mas ainda posso eu levantar de novo. Levantar de novo. Aleluia. E Deus levanta. A Bíblia vai dizer que Deus manda Ezequiel profetizar. Você conhece a história. E aí vem os 4 ventos. E os 4 ventos, a Bíblia vai dizer que começa a fazer um rebuliço, começa a fazer um alvoroço. Ezequiel está vendo aquilo, é osso para todo lado, aquele reboliço, aquele alvoroço. Ezequiel está vendo se vendo no meio de uma situação em que o alvoroço está tomando conta, o reboliço está tomando conta. E quando eu falo para você sobre reboliço, você já imagina, é coisa ruim. Quando eu falo para você sobre alvoroço, você já coloca na sua mente, é coisa ruim. Alvoroço na minha vida, estou fora. Reboliço na minha vida, estou fora. Porque aquilo que para Ezequiel era reboliço, Ezequiel estava olhando, estava dizendo: nossa, que alvoroço, nossa, que reboliço, isso aí é problema. Deus dizia: não é problema não, estou colocando as coisas no lugar de novo. Esse reboliço, Ezequiel, não é problema, estou colocando as coisas no lugar de novo. Eu vim com a palavra profética. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei a sua situação, mas Deus está dizendo, pelo menos para 5 pessoas aqui: esse reboliço é a mão de Deus. Os 4 ventos de Deus vai soprar, vai começar a soprar, e é Deus dizendo: eu estou soprando e estou colocando as coisas no lugar. Eu estou soprando e estou colocando tudo nos quem recebe essa palavra. Estou colocando tudo no seu devido calamanchoria. Rebido kelemidai ramadai achandarácia. Deus está dizendo: o vento vai soprar. Está soprando aqui, ó. Está soprando ali, ó. O vento de Deus vai soprar. É Deus dizendo: estou colocando em ordem as coisas que foram perdidas com o passar do tempo. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que osso se une no seu osso. A Bíblia diz que nervo se une no seu nervo. A Bíblia diz que cada cabelo de cada cabeça foi para a sua cabeça certa, e todo Israel foi levantado novamente.
Só que quando Israel é levantado, Deus está olhando para a terra e está dizendo: eles vão cair de novo. Deus está olhando para eles, que Ele acabou de levantar, eles vão cair de novo. Por quê? Porque o Espírito Santo desce, fala, sobe de novo e vai embora. E nessa ausência de Deus, é aonde eles tropeçam. Nesse momento que o Espírito volta ao céu, é aonde eles tropeçam. Aí Deus fala uma palavra em Isaías, a boca de Deus dizendo: a quem eu enviarei? Cristo fala: eis-me aqui, envia a mim. Era Jesus dizendo: olha, se deixar eles sozinhos, eles vão cair de novo. Se deixar eles dessa forma, eles vão cair de novo. Lembra a arca da aliança que Jeremias pega? Você lembra dessa arca? Jeremias pega essa arca da aliança e Jeremias esconde ela. Segundo os historiadores, Jeremias esconde essa arca da aliança em um local chamado Gólgota, que futuramente se chamaria Caveira. Jeremias pega a arca da aliança, esconde ela em um local chamado Gólgota, embaixo de uma gruta. Em cima desta gruta tinha um monte. Jeremias esconde a arca da aliança. Por que Jeremias esconde a arca da aliança? Porque a arca da aliança era local de sacrifício. A arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, era local de sacrifício, de expiação, porque o sacerdote pegava o cordeiro, quando era um sacrifício de expiação, um sacrifício que cobria pecado, o pecado não era apagado, o sacrifício cobria pecado. O sacerdote pegava o cordeiro, sacrificava o cordeiro que não podia ter mancha, o cordeiro que deveria ser perfeito. O sacerdote sacrificava em cima da arca da aliança. O sangue era aspergido em cima da arca. Quando esse sangue era aspergido, quem tinha pecado tinha o seu pecado coberto. Jeremias pega a arca da aliança e coloca essa arca da aliança escondida em uma gruta, e essa gruta estava situada no Gólgota, a arca da aliança, que era local de sacrifício. E aí Deus está olhando para a terra. Um véu tinha sido colocado dentro do templo, e esse véu distanciava o homem de Deus, porque Deus descia no lugar santíssimo. O povo ficava no átrio, do santo para o lugar santo, o véu distanciava Deus do povo, porque Deus consome pecado. Se o véu fosse tirado, quando a presença de Deus descesse, o pecador era consumido. Jeremias, sabendo disso, escondeu a arca da aliança, para que os babilônicos não levassem a arca. A arca da aliança está escondida. Jeremias está olhando para aquela situação, para aquela terra, para aquele povo. Jeremias morre, só que uma profecia de Jeremias ainda não tinha se cumprido. Jeremias capítulo 13, Jeremias vai dizer: será escrito na terra o nome daqueles que rejeitaram o Senhor, a fonte de águas viva. Jeremias deixa isso escrito, e a arca da aliança escondida. Quando vem Jesus sobre a terra, Jesus, ele tem uma missão, e essa missão é trazer o homem para perto de Deus novamente, que tinha se perdido no Éden. Olha para cá, o povo tinha caído. Deus levanta o povo em Ezequiel 37. Só que se Deus não descesse com teu espírito, o povo novamente cairia. E isso é fato. Aquela geração que vai se crescendo novamente cai, idolatria entra.
e eles estão tomados em suas vaidades novamente. Aí quando vem Ageu vai liberar uma palavra dizendo: considerai os vossos caminhos. Ageu estava dizendo: se lembra do Senhor, se lembra de quando o Senhor te tirou do Egito, se lembra do Senhor quando o Senhor te curou, se lembra daquilo que o Senhor já fez para a sua vida. Ageu estava dizendo, em outras palavras: vocês precisam que Deus fique fazendo toda hora alguma coisa. Deus tem que toda hora fazer um milagre, Deus tem que toda hora falar com você, porque se Deus decidir um dia não descer o milagre, você para de adorar a Ele. Porque se Deus decidir um dia não falar com você, você para de adorar a Ele. Deus ainda levanta Ageu e Ageu prega: considerai os vossos caminhos. Isso não adianta. Já quando Jesus vem à terra, Mateus capítulo 1, este veio para pagar o preço pelo pecado da humanidade. Era Deus preparando uma forma de trazer o homem que tinha sido perdido novamente para perto. A missão de Jesus era pagar o preço pelo meu e o seu pecado. E uma das pregações de Jesus fala: eu não vim fazer aquilo que agrada a vocês, eu vim fazer a vontade de meu Pai, para que o Filho seja glorificado na terra. Olha para mim, Jesus não veio para eu e você em primeiro local, em literalidade não. Ele veio primeiro para Israel, que era a geração eleita. Só que eles o rejeitaram. Está escrito na carta de João: ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. João capítulo 7 foi o capítulo que li. Em 10 minutos eu entrego o microfone. Em João capítulo 7, você se lembra do vaso que foi quebrado? Você se lembra do vale de ossos secos que estavam mortos e Deus reviveu? A Bíblia diz que o espírito volta para o corpo, em Ezequiel 37, mas o espírito humano não é capaz de trazer o homem para perto de Deus. A nossa alma, a nossa vontade própria não é capaz de fazermos se dobrar ao Senhor. A obra de estarmos na presença de Deus, a obra de crer, a obra de aceitar a Jesus é feita pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito que nos impulsiona a orar, é o Espírito que nos impulsiona a ler a Bíblia, é o Espírito que nos impulsiona a ter uma vida de oração. Jesus está de pé. João capítulo 7, Jesus está de pé e estava tendo uma festa chamada de festa dos tabernáculos. Festa do quê? Tabernáculos. E essa festa, pastor, eles traziam água até a sinagoga, e eles jogavam água dentro da sinagoga, e quando eles jogavam água, simbolizava que a glória de Deus estaria voltando para Israel. Quando eles faziam esse ato, ele estava dizendo: a glória de Deus está voltando para Israel. Só que tem gente que está olhando só para a religiosidade da água, tem gente que está olhando só para o ato, tem gente que está pronunciando só da boca para fora, porque eles chegavam e falavam assim: olha, estou jogando água, significa que a glória de Deus está voltando. Só que a glória de Deus era Jesus, e Jesus está indo na festa do tabernáculo, e quando Jesus está dentro da festa, quem que é a glória de Deus? A glória de Deus é Jesus. Jesus está dentro da festa, mas tem gente que ainda não percebeu Jesus e está preocupado com o copo de água. Tem gente que ainda não viu a fonte e está preocupado com o copo de água, não pegou. A fonte estava do lado deles, mas eles não conseguiam ver, porque ainda estavam apegados ao copo de água na mão. A glória de Deus vai voltar, jogava o copo de água, só que a glória de Deus já estava do lado deles e eles não conseguiam enxergar.
porque estavam preocupados somente com um copo de água. Olha para cá, tem gente que não mergulha nessa graça, porque está acostumado somente com um copo de água. Tem gente que não tem a vida transformada, porque está acostumado somente com um pouquinho daquilo que Deus pode proporcionar. Tem gente que Deus está dispersando fonte de águas viva. Deus está batizando, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está fazendo, Deus está levantando, Deus está abrindo a porta, e você preocupado somente com um copo de água. Deus está dizendo: larga o copo de água hoje, larga esse pouquinho hoje e vem para a fonte, começa a mergulhar. Por quê? Porque o copo de água uma hora acaba, mas a fonte não, a fonte ela jorra, ela jorra, ela jorra, ela jorra. E eu trouxe uma palavra do céu, e essa palavra é: a fonte de águas viva já está no nosso meio, e Ele está dizendo: quem quiser vem e beba, quem quiser vem e beba, quem quiser vem e beba, quem quiser vem e beba. Chegou a hora de largar a mesmice, chegou a hora de largar o raso, chegou a hora de largar essa vida rasa. Queremos ver milagres, mas não queremos mergulhar na fonte de milagre. Oramos 5 minutos, 10 minutos, e queremos que Deus faça aquilo que nós pedimos. Não dedicamos 1/3 do nosso dia para Deus, e queremos que Deus faça aquilo que nós almejamos. Deus está dizendo: quando você trocar o copo de água pela fonte, não entendi. Quando você trocar os 5 minutos de joelho por 1 hora, 2 horas, quando você trocar os 5 minutos de Bíblia por 3 horas, 4 horas de comunhão, o milagre de Deus vai começar a descer sobre a tua casa. A libertação de Deus vai começar a descer sobre a tua casa. A presença de Deus. E eu vim trazer uma palavra aqui: quando você mergulha na presença de Deus, Jesus disse, Marcos capítulo 15: eu vos dou poder para pisar em serpente, em escorpião, e todas as forças das trevas se sujeitarão a vós. Era Deus dizendo: quem tem fonte tem poder, quem tem fonte tem porta aberta, quem tem fonte tem milagre, quem tem fonte tem unção. Levanta a mão para o céu e adora a Ele. Santo Deus. Jesus está na festa dos tabernáculos. Jesus está olhando para um povo que precisa ter o Espírito Santo dentro deles. Jesus, no meio dessa festa, eles com um copo de água, dizendo que a glória de Deus voltaria. Versículo 37. Jesus pôs-se em pé. Jesus fica de pé no meio da festa. Quando Jesus fica de pé, Jesus fala: quem tem sede, venha e beba da fonte de águas vivas. E aí ele é rejeitado. Aqueles que estão próximo dele começam a dizer: tem demônio, está impulsionado por algum espírito maligno. E aí eu ouvi muitas pessoas falarem que quando Jesus escreve o nome dos fariseus da terra, em João 8, quando Jesus escreve na terra, em João 8, Jesus estava escrevendo uma nova história para aquela mulher, Jesus estava escrevendo isso, Jesus estava escrevendo aquilo. Não, Jesus estava escrevendo o nome dos fariseus que o rejeitaram. Aonde está isso na Bíblia?
Jeremias capítulo 13. Jeremias prega e fala: e será escrito na terra o nome daqueles que o rejeitaram, a fonte de águas vivas. João capítulo 7, Jesus fala: eu sou a fonte de águas vivas. Quem quiser venha e beba. E eles o rejeitam. João capítulo 8. Jesus agora está escrevendo em terra. Quando Jesus está escrevendo em terra, olha para cá, eles trazem uma prostituta para Jesus. Quando eles trazem aquela prostituta, ele fala assim: olha, pegamos ela em ato de adultério. Jesus olha para eles e fala assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E eles começam cada um a ir embora. Tem pessoas que falam que naquele momento o Espírito Santo mostrou o pecado de cada um. Mentira, porque o Espírito Santo ainda não tinha descido. Eles começaram a ir embora, porque olharam seus nomes escritos na terra. E então se lembraram da profecia de Jeremias: nós rejeitamos a fonte de águas vivas. E qual que era a missão de Jesus? A missão de Jesus era trazer o Espírito Santo. A missão de Jesus era trazer vida para uma geração. João capítulo 8, Jesus está escrevendo o nome dos fariseus na terra. Só que para os discípulos Jesus fala: não vos alegreis por causa dos milagres que eu faço, mas vos alegreis pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Por quê? Porque quem me rejeita tem o nome escrito na terra, mas quem me aceita tem o nome escrito no livro da vida. Porque aqueles que me rejeitarem diante dos homens, eu o rejeitarei diante de meu Pai. Mas aqueles que me glorificarem diante dos homens, eu os confessarei diante de meu Pai. Ei, quem não tem vergonha do chamado, quem não tem vergonha de Jesus, já está glorificando aí. Quem não tem vergonha de Jesus, já está adorando a Ele. Ele está dizendo: por quê? Quem não crê, terá o nome escrito na terra, mas quem crê, está com o nome preservado, lapidado, escrito no livro do céu. Aleluia. Não se alegre por isso, se alegre pelo seu nome está escrito no livro da vida. Jesus falou isso. Quer milagre? Quero. Quer libertação? Quero. Quer cura? Quero. Mas o mais importante é que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Aleluia. Eu tenho ódio de pregador que chega e fala só do milagre, fala só da porta aberta, fala só disso, e aí o crente vem para a igreja e ele não muda, ele continua. Quem está na mentira continua na mentira. Quem é fofoqueiro continua fofocando. Quem está com a vida torta continua com a vida torta. Por quê? Está com a vida toda torta. Chega aqui, o pregador só massageia, só fala: a porta vai se abrir, não sei o que, não sei o que lá, tudo vai ficar bom, o milagre vai descer. Não é dessa forma. Jesus falou assim: olha, se o teu olho te escandalizar, arranca ele. É melhor entrar é melhor com um olho só entrar no céu do que com os dois entrar no inferno. Jesus estava dizendo, em outras palavras: se o milagre não acontecer, glorifica ele, porque é melhor você ir para o céu sem milagre do que ir para o inferno com milagre. É melhor ir para o céu sem ter a porta aberta do que ir para o inferno com a porta aberta. Aleluia. O glória vai começar a diminuir um pouco agora, porque Jesus está dizendo sobre céu e sobre inferno. Me perdoe a expressão, mas Jesus foi quem mais pregou sobre o inferno. Jesus está mais preocupado que o seu nome esteja escrito no livro da vida
que é de você trocar de carro. Pregador, não posso trocar de carro. Pode, trabalhe e compra um melhor. Você é crente, compra um melhor. Não posso trocar de casa, trabalhe e compra a melhor casa, mas coloque em primeiro lugar o céu. Coloque em primeiro lugar as coisas do alto. Coloque em primeiro lugar a salvação. E Jesus pregando para os seus discípulos, Jesus fala: olha, eu serei morto, eu serei exposto na cruz, me matarão, só que eu vos enviarei o Consolador. Aleluia, em 5 minutos eu finalizo. Eu vos enviarei o Consolador. Jesus está dizendo: olha, aquela geração de Ezequiel caiu, eu levantei, caiu de novo. Só que vocês eu vou levantar e ninguém mais vai derrubar. Porque a geração de Ezequiel foi levantada pelo lado de fora, mas a geração que eu levanto será levantada pelo lado de dentro. Jesus está subindo para a cruz, e antes de Jesus subir, Jesus fala: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando Jesus está subindo na cruz, Jesus está subindo em um local chamado Caveira. Qual que era o nome do local? Caveira. Jesus está subindo em um monte chamado Caveira. Jesus vai ser exposto na cruz do Calvário. O nome do local é Caveira. E qual que era o nome desse local antigamente? Gólgota. Aonde que Jeremias escondeu a arca? Numa gruta em Gólgota. Jeremias esconde a arca da aliança pela parte de baixo. Jesus está na cruz na parte de cima. Lembra que eu te falei que a arca da aliança era local de sacrifício? Jesus veio para cumprir a lei inteira. Jesus está sendo crucificado. Na cruz está Jesus, a arca da aliança está embaixo, e como eu disse para você, o sacrifício que era feito na arca da aliança não apagava pecado, somente cobria, não tirava pecado, somente cobria. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, Jesus estava fazendo um sacrifício único, não seria mais preciso outro sacrifício, um sacrifício perfeito, não seria preciso outro sacrifício. Que sacrifício é esse? Aquele que João Batista, quando viu Jesus, olhou para Jesus e falou: eis aí o Cordeiro de Deus. Esse aí não cobre, esse aí tira o pecado do mundo. Quando Jesus estava na cruz, ele estava dizendo: este sacrifício não irá cobrir pecado, este sacrifício irá tirar o pecado do mundo. Aleluia, fica de pé e aqui eu finalizo essa mensagem. Jesus é crucificado, o véu se rasga. Jesus fala: está consumado, dívida paga. Feche seus olhos para ouvir o final dessa mensagem em nome de Jesus. Jesus está na cruz, Jesus é morto, libera um brado: está consumado, dívida paga. O véu do templo se rasga. E no Antigo Testamento, se Deus não se manifestasse através da arca da aliança, Deus se manifestava através da teofania, mas precisava ter 120 pessoas reunidas para Deus se manifestar. E aí agora, dívida foi paga, está consumado, o pecado foi perdoado,
Mas cadê a presença de Deus? O véu foi rasgado, mas cadê a presença? Os sacerdotes se reunindo, o véu foi rasgado, a dívida foi paga, mas cadê a presença de Deus? Cadê a arca? Não tem arca. E aí um sacerdote vai dizer para o outro: tem quantos na casa? Tem 40, precisa de 120. Tem quantos na casa? Agora tem 30, precisa de 120. Tem quantos agora? Tem 45, precisa de 120. Se não tiver 120, não tem manifestação de Deus. Só que enquanto está todo mundo embaraçado, enquanto está todo mundo dizendo: Deus só vai se manifestar se tiver 120, Deus só vai falar se tiver 120, a glória de Deus só vai descer se tiver 120, um daqueles que escutou Jesus pregando chega e fala: ei, para com esse negócio. Por quê? Porque na antiga aliança precisava de 120, e agora ele disse para mim: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em minha presença, eu estarei no meio deles. Atos capítulo 2, a glória de Deus vai começar a descer. Era Deus dizendo: não precisa de quantidade, só precisa de um povo estar me adorando. Ei, Deus está dizendo para alguém aqui: adora Ele agora. Este é o momento. Este é o momento. Calamanjoria, Rebodor, Kelemidaia, Uribida, Calapra, Calamachandarácia. Deus vai começar a restaurar a casa agora. Deus vai começar a restaurar a família agora. Quem é batizado, seja batizado agora. O Rabadá, Kelebidaio, o Ramancho, Kebidoria. Deus está passando agora, e Deus está dizendo: bebe da água, bebe da água. Precisava de 120, agora, aonde tem 2 ou 3 reunidos em minha presença, eu estou no meio de vós. Porque o vaso de Jeremias se quebrou. Ezequiel 37, os ossos estavam sequíssimos, mas agora o meu espírito está sobre vós. Eu levanto vocês, e vocês não mais caíram. Recebe o poder de Deus agora. O Rabando Kébia, Remancho Calibiácia. Cada glória que você dá é um demônio que cai por terra. Cada glória que você dá, o diabo está perdendo agora. O diabo está caindo por terra agora. O Ramancho Kebidoria, Rabacalamanchoria, vai recebendo agora. Tem unção, tem milagre. Cada um toma posse agora. Olha Deus pegando lá no fundo, ó. Olha Deus restaurando gente aqui, ó. Rebiota Calamanchoria. Fica ligado aí, ó. Fica ligado, porque Deus está passando e está dizendo: eu restauro agora. Aleluia. Tem gente tomada aqui. Tem gente sendo tomada por Deus lá no fundo. Deus está passando por aí agora. Lembra daquela pessoa que está afastada. Lembra daquela causa impossível agora. Lembra de quem precisa de uma libertação agora. Através da tua vida, Deus pode libertar aquele que está na tua casa. Através deste culto, Deus pode libertar aquele que está na tua parentela. Adora Ele agora. Adora Ele agora, vai. Adora Ele agora. Feche seus olhos. Deus, aqui está, Senhor, o teu povo. Pai querido, guarda cada um deles, e que essa mensagem, meu Pai, seja fixada sobre o coração de cada um, e que a tua graça e a tua glória seja manifesta, que produzam os verdadeiros frutos para a glória e exaltação do teu nome.